parte 2 do nosso podcast com a minha amiga, minha convidada, Tina. Coisa boa, né? Estamos aqui para Vamos lá. continuar a nossa conversa, a extensão da nossa mesa. Já saímos, já almoçamos, já tomamos um Verdade. cafezinho. A primeira parte foi tão linda, né? Foi Presença de maravilhoso, Deus, né? foi muito Se você gostoso. não assistiu o primeiro episódio, Verdade, e é a gente. primeira vez que você está entrando aqui no nosso canal, se inscreva, já deixa o seu like para que essa mensagem chegue a mais pessoas. E volta ali, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, da parte 1 da nossa conversa, Isso. onde você, amiga, testemunhou como você permaneceu em um lugar seguro em Deus durante um processo de dor, durante um processo de enfermidades na sua família, não só na sua vida, mas na vida da Lavínia, né? E esse testemunho de permanecer em Deus, reconhecendo que a gente é frágil, Isso. que a gente pode entregar para Deus tudo que envolve a nossa vida, né? A gente não precisa se apresentar para Ele em uma perfeição, numa forma de estar pronto, né? A Exato. gente crê que Ele consegue lidar com tudo que a gente Exato. carrega, Nós estamos né? sendo construídos, né? É uma construção. É uma construção. Né? Às vezes a gente se frustra por achar que é tudo muito imediato, né? Aquilo que ele está fazendo, mas às vezes ele está construindo algo em nós, que vai, para uns leva um dia, 2, para alguns 5 anos, para outros 10. Mas o importante é que a obra ela se conclui num tempo determinado por Deus mesmo, né? Então, eu acho que é sobre isso, é uma construção. A gente tem que estar Amém. aberto para que ele faça Amém. isso. E falando em construção, a gente sabe que nada se constrói de um dia para o outro, né? Não. Você até pode construir um castelinho na areia, na praia, mas vai vir a primeira onda e vai destruir E tudo, vai né? levar. Então, os Exato. processos são necessários. Durante esses processos, amiga, você testemunhou, né, da forma que Deus se revelou a você, que você... que foi como se fosse... A dor é um espelho, né? Eu achei isso tão profundo, eu recebi como uma onda de revelação no meu coração, de que essas oportunidades que Deus... Até uma vez a gente estava conversando, né, nos nossos momentos de mesa, eu não lembro se foi você ou eu, mas com certeza foi você, que falou que a dor ela é uma oportunidade, né, que a gente tem. Deus não convida qualquer pessoa para um caminho de dor. Exato. E nesse momento que você estava passando por essas transformações, né, por esses processos, o Senhor se revelou a você, mas também você conseguiu enxergar a Tina Exato. nesses processos, né? E falando na Tina, né, porque você testemunhou do seu crescimento com Deus, da forma como você se relacionava com Ele, aprendeu a se relacionar com Ele, né, e a lidar com todas as questões, né, tipo, por que eu estou passando por isso, como lidar com isso, como carregar essa responsabilidade de cuidar da minha filha, que precisa tanto de mim agora, e cuidar de mim. A Tina ainda estava lá. Exato. A Tina mulher, a Tina que tem um corpo físico, Exato. né, que tem cabelo, que tem pele, seio. Você testemunhou que você teve um problema. Depois você fala o termo aí, que eu não lembro do nome da coisa. A minha memória não é péssima, gente, nessas coisas. Você teve essa como é que chama, amiga? Foi uma doença autoimune, né? Foi uma infecção que eu peguei no seio. Eles não dão o nome de tumor, mas é uma doença autoimune. Então, se eu estava bem de saúde, ela estabilizava. Se por alguma coisa da imunidade eu não estivesse bem, ela piorava. Então, eu tive que tratar com corticoide, numa dose altíssima, e quimioterapia em comprimido durante um tempo, até fazer o desmame e tudo mais, depois um acompanhamento de 10 anos aí para remissão total da doença, né? Então, 10 anos você teve que lidar 10 anos. com essa questão de enfermidade na sua vida, junto com a sua filha. Exato. Dose dupla. Dose dupla. Uau. E incrível, amiga, que a gente praticamente ganhou alta, a Lavínia da maioria dos médicos, né? Que ela continua em acompanhamento ainda com o médico que cuida do pezinho dela. E a gente ganhou a alta da maioria dos médicos assim, juntos, assim. A gente está vivendo a nossa melhor fase juntas também. Uau. Então, assim como quando as coisas começaram a melhorar para mim, automaticamente também começou a melhorar para minha filha. Então, assim, ao mesmo tempo que eu vivia a dor junto com ela, nós também estamos vivendo a nossa melhor fase juntas. Desfrutando isso, de um refrigério juntas. Do refrigério.
Mas, amiga, a minha pergunta que eu tenho, assim, e acho que isso é muito importante, outras mulheres que, porventura, estão passando por isso, né, ou passaram, é a questão de ser mulher, da autoestima. Porque quando se trata de enfermidades, envolve desgaste emocional, Exato. desgaste espiritual, principalmente quando não se tem um relacionamento sólido com Deus, ou não tem o apoio necessário, né? Pessoas ao redor para te dar uma palavra, para te instruir, para te ajudar, né? Incentivar a permanecer. No seu caso, foi literalmente o Senhor que te sustentou nesses dias, né? Mas como que você lidou com essa questão da sua autoestima? Porque eu sempre brinco, né? Hoje vocês estão vendo aqui uma Tina, literalmente uma nova Tina, em todos os sentidos, né, amiga? Principalmente o físico, né? Isso, porque fisicamente, muito diferente. Durante o seu processo de quimioterapia, Eu do mudei uso muito. do corticoide, você ganhou muito peso. Muito peso. Eu cheguei numa fase a 128 quilos. Uau. Quando eu estava fazendo o tratamento, né? Depois eu perdi um pouco, mas ainda permaneci por conta da queda hormonal, né? Que eu já entrei na menopausa com 20 e poucos anos e permaneci aí na obesidade durante bastante tempo, assim. Então, realmente, fisicamente, hoje, não é o que vocês estão vendo. Não, é bem diferente. Não é mais. Como eu já a conheço há 14 anos, eu tive o privilégio de ver o antes e assistir depois. em tela, ao vivo, todo o processo e toda a transformação, né, amiga? Verdade. E eu sempre brinco que a Tina, tanto magra, maravilhosa e linda como ela está agora, ela sempre foi a mesma Tina, mesmo com o sobrepeso. Exato. Aquilo não mudava quem você transmitia de confiança, assim, a sua autoestima não dependia do jeito que você aparentava, não era sobre a aparência. E eu queria muito que você falasse, amiga, na prática, como que você construiu isso, essa autoconfiança, na sua aparência física, porque você já testemunhou sobre o seu crescimento em Deus, com Deus nessa caminhada. Mas, como mulher, a gente se preocupa e é importante a gente estar bem, né? A gente se sentir bem com a nossa aparência. Isso não pode se tornar um ídolo, né? A gente não pode ser vaidosa ao extremo, no sentido disso ser a primeira coisa que vem sempre na nossa lista, né? Tipo, ai, como que eu tô? Mas a gente precisa se apresentar de forma que a gente mostra o melhor que a gente tem, porque é um reflexo, né? Igual a nossa casa. Uma vez a gente estava até conversando, né? Quando em 2023 eu estava preparando aqui em casa, pintando parede e fazendo algumas pequenas mudanças para receber o Luke, né? Meu filho que mora fora. E ele ia vir passar um tempinho com a gente. E a gente conversou sobre isso, né? Que a maneira como eu estava cuidando da minha casa era reflexo das mudanças que Deus tinha feito dentro de mim, né? E a mesma coisa é a aparência física. Quando a gente está bem, a gente tem desejo de se arrumar, a gente tem desejo de se apresentar bem para o nosso marido. Eu mesma, minha mãe fala que eu amamentei da minha madrinha, né? Quando eu era bebê, a tia Rosa. Tia Rosa, te amo, meu amor. Tomara que você esteja acompanhando aqui. Espero que você esteja acompanhando aqui o podcast, recebendo de Deus através de nós. Amém. E a minha mãe fala, né? Você puxou a sua tia. Porque a sua tia, ela acorda de manhã, a primeira coisa que ela faz é passar os cremezinhos no rosto e o batom. E eu, gente, eu posso estar dentro de casa. O dia que eu estou de folga, que eu não trabalho, eu trabalho como professora, mas eu acordo de manhã e é rotina. Eu tomo meu banhozinho, coloco meus skincare. Eu gosto de passar um batonzinho, eu gosto de me sentir bem. Isso. Né? Porque transmite para o outro um cuidado também. Né? Se alguém bate no portão, você vai atender a pessoa, pelo menos você não está toda descabelada, não é que você vai passar a maquiagem, não é um padrão, a gente não está estabelecendo aqui um padrão, né? Mas, assim, é importante a maneira como a gente expressa o que a gente tem, o que a gente carrega do lado de fora, o externo. Como é que foi, amiga, essa fase? Eu, assim, quando tudo isso se iniciou, um nível de entendimento que o Senhor me deu é que nós somos feitos de corpo, alma e espírito, né? E cada um deles, eles precisam de alimentos específicos. E a gente tem que estar atento quando um deles liga o sinal de alerta.
Então, eu fiquei muito atenta que o sinal de alerta que eu recebi foi no meu corpo. A minha alma e o meu espírito estavam saudáveis. Eu estava estabelecendo o meu relacionamento com Deus, lado espiritual, né? Minha alma ali fortalecida, mas o meu corpo físico fragilizado. O meu corpo físico doente. Então, eu trouxe o entendimento. Eu soube dar o alimento que era na minha parte espiritual, me relacionando com o Senhor, mantendo a minha vida com Ele ali, alinhada, Ele no centro de todas as coisas. Mas eu também identificava e cuidava do meu corpo que estava doente, passando por um período de enfermidade. Então, eu estava em tratamento, eu tomava medicamentos, então eu não deixei de ir no médico, eu não deixei de fazer o tratamento em nenhum momento. Então, acho que essa é uma parte principal, a gente entender o sinal de alerta que cada área da nossa vida dá. Porque quando o sinal de alerta é ligado, a prioridade já é estabelecida. Então, a minha prioridade ali era eu estar com o meu corpo saudável. E ele estava doente. Quando você diz o sinal de alerta, é colocar sua atenção àquele lugar que necessita mais da sua atenção. Tipo, você estava bem espiritualmente, você sentia que você estava emocionalmente estável, mas você viu que o sinal de alerta era o quê? O seu corpo. Era o meu corpo. Que a atenção deveria voltar toda para o seu corpo nessa hora. E assim, não que você vai deixar de lado as outras áreas. Pelo contrário, você vai alimentá-las também, porque elas precisam se manter vivas, né? Mas a atenção principal era o meu corpo doente que precisava ser recuperado. Então, nesse meio tempo, um exemplo bem claro que eu vou dar sobre isso. Enquanto eu estava vivendo todo esse período, quem me conhece e estava vendo esse podcast vai saber que essa é a minha realidade. Você que conviveu, né, e convive comigo há tantos anos. Em nenhum momento eu parei de fazer as coisas no ministério. Eu continuei cantando, eu continuei ministrando, Deus continuou me usando, mas eu estava passando por um período de enfermidade. O sinal de alerta foi que, quando precisava recuar, eu recuei. Várias vezes eu tive que recuar minhas escalas do louvor. Várias vezes eu tive que me afastar do louvor por um tempo para me cuidar. Algumas vezes eu deixei de ser frequente, até no ritmo de ir para a igreja, porque os remédios não me possibilitavam de viver isso. Mas eu não parei. O sinal de alerta não é você deixar todas as outras coisas de lado e cuidar única e exclusivamente disso. Não. Um cuidado a mais nisso, mas todas as outras áreas precisam ser alimentadas. Então, eu aprendi a priorizar, mas eu aprendi a colocar nesse lugar de certos limites que me manteriam saudável em todas essas áreas. Sim. Porque, um exemplo, se eu cuidasse única e exclusivamente da minha área espiritual, ou não, eu vou continuar fazendo as coisas na igreja e bora lá fazer. Se eu não desacelerasse um pouco e não tivesse esse equilíbrio, eu ia lançar o meu corpo, que já estava fragilizado, em uma sobrecarga muito pior. Sim. Então, eu não ia estar ajudando, eu ia estar potencializando o problema. E eu creio que... Será que é isso que Deus espera de nós? Exatamente. Esse sacrifício... tão duro, porque é algo que, na verdade, é um padrão que nós colocamos, mas que o Senhor não cobra de nós. Porque não é a quantidade daquilo que a gente faz. Você pode, às vezes, estar deixando de fazer algo para o Senhor porque você não tem tempo. Mas o que o Senhor quer é que você use o pouco tempo que você tem com qualidade. Então, eu aprendi isso. Eu aprendi assim, eu não vou parar, mas eu vou desacelerar. Desacelerar não é tu parar. Desacelerar é você simplesmente manter um ritmo saudável que você comece, continue e termine até que o Senhor venha. Então, hoje, eu entendo que a vida com Deus ela é uma caminhada, sabe, amiga? Ela é uma caminhada que ela começa, nós estamos continuando caminhando com Ele, e a gente tem que entender um ritmo saudável para que a gente, até que Ele venha, estejamos nele. Porque às vezes a gente quer manter um ritmo acelerado das coisas que vai nos faltar fôlego na metade do caminho. Vamos estar exaustos, cansados, sobrecarregados.
entendeu? E aqui dali deixa de ser um prazer, se torna um peso, mas não é por conta daquilo que estamos fazendo, mas como estamos fazendo. Exatamente. Então, eu cuidei deste lugar, sabe? Eu desejava muito permanecer fazendo as coisas para o Senhor. Mas eu entendi que já não era com a mesma intensidade do que eu fazia, porque o meu corpo estava fragilizado. Então, eu tive que reformular algumas coisas, desacelerar, modificar algumas prioridades, continuar fazendo, mas não com a intensidade que eu fazia antes, porque hoje eu estava numa outra fase. E é como você falou, assim, tudo que me afetou muito o meu lado feminino. Né? Eu fiz uma esterectomia, retirei o útero, depois eu tive uma doença no seio, que eu tive um tratamento que modificou muito o meu corpo, que já tinha sido modificado antes. Então, tudo isso me afetou muito no lado feminino. Então, ao mesmo tempo que eu também estava tratando a doença e tudo mais, tem essa parte que a gente lida, né? Que nós somos, sim, pessoas espirituais, mas tem o nosso lado humano ali. Com certeza. E que é muito pouco falado, né, amiga? Muito pouco falado. E, às vezes, nós mesmas mascaramos isso porque a gente quer vestir uma roupa de mulher forte. Exato. E inquebrável, né? Eu até não sou muito fã desses termos de poder, de empoderamento, né? Isso é para outro podcast, mas... É algo que a gente precisa prestar atenção, porque nós não somos inquebráveis, nós não somos indestrutíveis, nós não temos esse poder todo em nós mesmas. Exato. Essa força a gente precisa buscar, e eu acredito que ela vem de um lugar que não é nosso, que é realmente a dependência total de Deus. Total. Porém, negar isso, né, e não reconhecer as nossas limitações... é o primeiro erro que a gente comete, porque aí a gente vive numa autonegação. Exato. A gente não se reconhece, a gente não impõe limites e a gente vai querendo ultrapassar limites físicos que Deus não se agrada. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Deus, até a palavra de Deus diz que o Senhor não se agrada de sacrifícios, Ele prefere a obediência, um espírito aquebrantado. Né? Então, assim... nós precisamos prestar atenção nesses limites, porque o próprio Senhor não espera de nós essa mulher maravilha que muitas vezes a gente quer se apresentar para os outros ou mentir para nós mesmos que a gente dá conta de tudo. Por exemplo, deve ter sido muito difícil você se posicionar publicamente no sentido de ministério e dizer, olha, eu não vou poder estar todos esses dias aqui. E, claro, a gente não pode ficar pensando só como o outro pensa, mas isso faz parte. Faz parte, porque palavras afirmam, palavras machucam, a gente se sente acolhida ou rejeitada, julgada ou amada. Então, conta como que foi essa questão por dentro de você, amiga, quando você identificou, claro, né, as evidências físicas foram aparecendo, né? E eu lembro que você uma vez me testemunhou e eu achei aquilo incrível quando você falou, admirável, assim, amiga, se eu for pensar só no meu físico, eu não faria nada. Então, eu entendo o meu limite, mas eu preciso forjar a minha carne. Uau, gente! Porque eu lembro que você tinha muita dor no joelho, na época do sobrepeso. Exato. E você ia lá, subia no altar e entregava o seu melhor. Exato. Fala um pouquinho sobre isso, amiga. E é interessante, assim, porque como a gente negligencia, né, os sinais que o nosso corpo, ele dá. E a gente tem que entender isso que tu falou, amiga, que ele faz parte do plano de Deus. E do propósito que nós temos que cumprir. E ele é o templo onde o Espírito Santo habita, né? E realmente, assim, teve uma parte ali em que se eu me dobrasse a tudo que eu estava sentindo no corpo, eu não continuaria. Porque ele queria descansar, ele queria ficar quietinho, mas eu colocava, às vezes, o pouco que eu fazia, eu sabia que eu estava dando uma sobrecarga para ele, né? Eu não parei de fazer as coisas espirituais e entregar algo no meu ministério. Mas eu também sabia que eu meio que machucava ele enquanto eu fazia. E
Só que eu também não me rendia, porque eu não poderia deixar o meu corpo se render a isso. Então, é que nem eu falei, desacelerar. Eu desacelerei, mas eu não parei. Porque muitas das vezes a gente acha que o nosso corpo ele tem que somente parar. E aí a gente abre mão de viver as coisas de Deus. Mas estabelecer um ritmo saudável é o mais importante. Então, em nenhum momento eu parei. Mas eu cuidei desse corpo. Eu entendi as necessidades dele. Porque, nem a gente já falou muitas vezes, eu sentia eles desconectados. Às vezes o meu espírito ele estava ali desejando viver algo e eu fazia e tal. E o meu corpo, quando eu dava, às vezes, uma relaxada, o meu corpo ia lá e me freava. A dor ficava mais intensa. E aí eu disse, opa, eu estou perdendo a mão, eu estou me cansando, vou dar uma segurada. Então, eu percebia quando eu avançava nesses excessos, sabe? E aí, depois, quando eu comecei a entender esse lado que a gente tem que saber priorizar todas as áreas. E aí, para manter, eu não sabia quanto tempo eu ia viver isso, né? Era um tratamento, a médica disse que seria um tratamento longo, e assim eu fui confiando no Senhor, porque eu sabia que também de uma hora para outra tudo podia acontecer, porém, se há um propósito de Deus, Ele sabe o tempo e o porquê, né, de eu passei por tudo aquilo. Então, durante todo esse processo ali, que me afetou no meu lado feminino, uma coisa que Deus falou muito comigo, estabeleceu dentro do meu coração, e que, na época, muito se ouvia falar sobre autoestima, né? O empoderamento da mulher, autoestima e tudo mais. E uma coisa que o Senhor revelou para mim, no meu coração, sabe? É que a autoestima, ela não tem a ver com como eu estou. É com quem eu sou. Porque se a autoestima for como eu estou, a respeito só de quem nós somos, nós estamos, hoje eu estou bem. Hoje eu estou bem, então minha autoestima está lá em cima. Hoje eu estou bonita, arrumei a minha pele, coloquei aquela roupa. Então, uau, minha autoestima está lá em cima. Mas quando eu não estou bem, a autoestima está lá embaixo. Então, eu quero repetir essa frase. A autoestima não tem a ver com o lado de fora. É com o lado de dentro. Gente, vamos repetir. A autoestima não tem a ver com o lado de fora. Explica isso, amiga. Exato. Entende? Porque, assim, se ela for relacionada somente ao meu lado exterior, a horas eu vou ter uma autoestima alta e horas eu vou ter uma autoestima baixa. E isso vai se tornar uma montanha-russa. E isso vai nos desestabilizar. É isso que nos torna mulheres, às vezes, insatisfeitas, emocionalmente instáveis, porque quando estou bonita, minha autoestima está lá em cima. Quando não estou bonita, minha autoestima está lá embaixo. Uau. E aí, onde que entra essa parte de autoestima? É dentro. É quem eu sou. Quem eu sou é um estado de permanência. Uau, que vem... para tudo! É isso. Peraí, repete essa frase. Quem eu sou... É um estado de permanência. Meu Deus. De permanência. Aconteça o que acontecer. A sua autoestima, que é o nome que dão, mas é a sua identidade, na verdade. Uau! Ela permanece intacta no mesmo lugar. Então, que nem você falou no início, eu hoje estou com menos 54 quilos. Uau! Mas eu sou a mesma Tina de quando pesava meus 100 e tantos. Gente, eu assim, me reconheço naquele lugar ainda. É incrível, é incrível. Você lembra quando você postou um vídeo lá, você ministrando louvor, cantando aquela música? É da Gabriela Rocha e do Lucas Agostinho. Lucas Agostinho, que é... Qual que é o nome da... Tu és poderoso, né? Tu és poderoso. Tu és poderoso. Meu Deus, inclusive nós não cantamos o jingle no começo da parte 2, né? Meu Deus. Meu Deus, gente. No final que absurdo. terá, então. No final a gente vai fazer o jingle. Fica até o final para assistir. Mas naquele dia que você postou, lembra que eu te chamei no WhatsApp ou no Instagram? Porque a gente é assim, amiga, né? A gente começa uma conversa no Instagram, e de repente clica lá, aí tem uma mensagem no WhatsApp, do WhatsApp e volta. Não, mas amiga, eu te mandei alguma coisa lá. Meu Deus. E quando eu vi aquele vídeo, amiga, e você fisicamente, você expressou
a sua adoração no seu físico, porque essa mulher tem uma voz, gente. Então, assim, além da voz, você fez um movimento no seu corpo que eu, ao assistir, eu fui impactada, eu chorei e chorei de alegria. Não foi aquele choro, eu celebrei. E eu testemunhei. Lembra que eu mandei para você? E logo depois você falou para mim que foi exatamente o que você sentiu. Exato. Que você falou, repete, amiga, porque deixa eu falar a minha parte primeiro, né? Isso. Que eu falei, amiga, eu te vi tão completa naquele vídeo. Eu vi você celebrando a junção dos processos não terminados, porque a gente vai estar sempre em processo, né? Mas de toda a batalha física que você passou, como o seu espírito e a sua alma já estavam alinhados, mas o seu corpo não acompanhava a tina espiritual, a tina mental, né? Tipo, você queria ter energia para fazer certas coisas, como, por exemplo, cantar uma música e dar pulinhos. Pular. Ela deu pulinhos. Tipo, gente, uma coisa que se você for olhar, parece simples, mas para você, eu assistindo, sendo a sua amiga, acompanhando o processo que você viveu, eu falei, gente, essa é a Tina na totalidade dela. Na totalidade. Mas quando eu te conhecia gordinha, sobrepeso, você era a mesma Tina. Sempre muito bem arrumada, fashionista, porque pensa numa mulher fashionista. Eu gosto de me mulher. arrumar, eu gosto. Né? Inclusive, os nossos looks hoje foram combinados, né? Pra gente Vamos combinar combinar nas tudo, cores. né? Vamos combinar com a paleta de cores, né? E, gente, ela falou uma vez pra mim assim, né? E depois eu até quero que você fale sobre isso, sobre o seu Pinterest e sobre a questão de você... da necessidade de você ter esses looks. Tudo é intencional, né, gente? Tudo foi Deus que me ensinou, gente. Incrível. E assim, né, amiga? Uma frase que você sempre fala comigo, que a gente é espiritual por completo. A gente não é espiritual só quando a gente está na igreja. Exato. Ou só quando a gente está ajoelhado orando. Tudo que envolve a nossa vida... Conecta. E a maneira como a gente se veste, a maneira como a gente se porta, a maneira... Tudo que envolve a nossa vida tem a ver com isso, né? Exato. E assim, durante todo esse tempo de processo que eu tive, amiga, de dificuldades, de enfermidades e tudo mais, em todas essas áreas o Senhor me ensinou. Ele me ensinou a me vestir. Não, eu hoje gosto muito dessa parte, né, de me vestir, de looks e tudo mais, mas ele me ensinou a fazer isso por necessidade. Por necessidade de um corpo modificado, e de como eu ia enfrentar daqui para frente, e dificuldade financeira também, né? Mas a gente vai encaminhar para esse lado aí, mas concluindo o que a gente estava falando ali no início sobre a autoestima, sabe? E quando eu entendi isso, que a autoestima tem a ver com o que eu sou por dentro, aquilo que eu carrego, a gente atinge um estado de permanência, a gente atinge a identidade que nós temos. E quando a gente tem isso, não importa a situação que a gente passe, a gente não consegue mais se desconectar de quem nós somos. Entende? A gente consegue ver beleza na situação que a gente está. Uau. A gente consegue se identificar. E isso a gente pode trazer em várias áreas da nossa vida. Vamos supor, hoje nós somos mães, né? Eu tenho uma filha de 14, você tem filhos já maior de idade. Mas nessa mistura de tudo de que nós somos mães, somos esposas, somos filhas, né? Temos ministério. Mas quem nós somos sem tudo isso que envolve a nossa vida? Uau. Existe a nossa identidade ali. E hoje, com tudo isso que eu sou, filha, esposa, mãe, meu ministério, eu sei quem a Tina é. A nossa identidade, ela não é... Não pode ser perdida. Ela não é fixada no que a gente faz. Como você falaria, amiga, para pessoas que estão ouvindo e se perguntando assim, como assim identidade? Porque essa é uma pergunta pertinente, principalmente para nós mulheres, porque a gente se perde nisso. Eu vejo que isso é onde a gente mais se perde. Eu mesma me encontrei tem 1 ano que realmente eu firmei a minha identidade em Deus e descobri quem eu realmente era. Porque justamente, como você falou, né? Mãe,
esposa, filha, profissional, serva, né? Servindo, tendo ministério. Mas e quando tudo isso é tirado? No meu caso, né? Eu me encontrei num ninho vazio. Meus filhos já não estão mais comigo. Eu me senti perdida, eu não sabia quem eu era. Como você definiria a identidade? Porque, assim, claramente não é o que a gente faz e não são as funções que a gente tem. Por exemplo, ser mãe. Ser mãe não pode ser a minha identidade definida. Porque a gente é mãe temporariamente. Os nossos filhos são flechas. Isso. Logo, a gente precisa atirá-los e deixá-los viver o processo os propósitos que eles já têm no coração de Deus, né, sobre a vida deles. Então, assim, a gente fala sobre identidade, mas eu vejo que tem muita gente ainda, muitas mulheres que não sabem o que é isso. Como descobrir a minha identidade? Como que eu chego nesse lugar? Eu acho assim, que a gente não descobre a identidade. A gente rejeita ela. A gente rejeita e chega um determinado momento que nós somos obrigados a aceitá-la. E quando que a gente aceita a identidade que nós somos e aquilo que a gente carrega? Quando a gente começa a entender que para servir a Deus nós não precisamos deixar de ser totalmente quem nós somos. Por quê? Porque quando a gente realmente entende os propósitos de Deus, a gente começa a perceber que Ele usa exatamente as nossas características para o propósito. Então, vou dar um exemplo. Claro, eu não estou falando aqui a respeito de pecado, que a gente tem que rejeitar, claro, para que a gente viva uma vida com Deus. E pecado não é parte de uma identidade. Pecado é uma parte da nossa natureza humana. Ou aquela personalidade, né? Tipo, né? É uma natureza humana, o nosso corpo corruptível, que aí vem lá de trás toda uma história, né? Que a gente não vai entrar em detalhes aqui. Que a gente rejeita isso, porque o pecado ele é rejeitado todos os dias, né? Todos os dias. Então, isso não é identidade. A identidade são as características que a gente carrega. Vou dar um exemplo, tá? Tem pessoas que são comunicativas, que falam. Eu? Bastante. Eu também sou assim. Então, assim, a gente conversa, a gente é articulada no falar e tudo mais. Isso é uma característica nossa. Brincalhona, engraçada. Ou, vamos supor, isso, tem gente que já tem uma comunicação mais de brincar. Não sei o que, tal, não sei o que. Mas ela... Talvez durante a infância ou um determinado momento as pessoas falavam sobre isso. Não brinca muito, não fala muito. Ou então tu és muito explosiva, tu és muito quieta, tu és muito isso. Aí o que acontece? Isso faz com que a gente se desconecte da nossa identidade, a gente se afasta dela, porque a gente acaba rejeitando ela. E aí chega um determinado momento que a gente não se reconhece. Por quê? Porque a gente não abraça essa identidade. Uau. Aí quando a gente entende que o teu jeito brincalhão de falar faz parte da tua identidade. Aí o Senhor, Ele usa essa tua característica, essa tua linguagem para alcançar pessoas que têm o mesmo jeito que você. A tua linguagem atrai pessoas que são parecidas com você. Uau. E aí está o teu propósito. O teu propósito vai alcançar pessoas que são parecidas com você, que carregam a identidade parecida com a tua. Por isso que Deus, ele respeita quem nós somos. Por quê? Porque a gente entrega aquilo que passa primeiro por nós. Então, tem pessoas que vão se atrair a Deus por você, não por mim. Tem pessoas que vão se identificar mais com o teu jeito de falar sobre ele do que o meu jeito de falar sobre ele. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Por quê? Porque o entendimento daquelas pessoas se identificam mais com a maneira com que você fala, ou o jeito que você fala. Elas se sentem mais, eu sou meio coisa assim também, então o jeito que ela fala, pronto, aquela pessoa abraça. Entendeu? Então, quando a gente entende que a identidade, ela faz parte do nosso cumprimento de propósito, de como o Senhor vai usar aquilo para que o nome dele seja glorificado, porque passa por quem nós somos. Então, a gente começa a respeitar. E em Deus, claro, buscando uma intimidade com ele, nós somos lapidadas.
né? Pode ser que a gente seja de falar muito. Nós vamos continuar falando muito sobre ele, mas não tem a ver com a questão da síndrome da Gabriela, né? Tipo, eu nasci assim, eu vou assim. Não. Eu sou faladeira mesmo. Eu sou nervosinha. Não é a ver. Não. Mas é você colocar diante do Senhor, por exemplo, você falou sobre a questão da infância. Tudo que eu ouvi a minha vida toda, até minha mãe falava assim, eu ia no aniversário na casa do vizinho, né? Isso eu criança. Eu voltava, eu apanhava. Eu cheguei em casa, eu já levava um beliscão. Meu Deus, o que eu fiz? Acabei de voltar da festinha. Lívia, eu só ouvi a tua voz. E eu ouvi isso a minha vida toda. Que eu falo alto, que eu dou risada alta, que eu sou exagerada. E isso sempre me trouxe um espírito de rejeição de mim mesma. Que te distanciou da tua identidade. Que me distanciou da minha identidade. E, tipo, hoje eu vejo que, por exemplo, a gente estava até conversando isso antes da gente abrir, né? A parte 2, né? Isso vocês não assistem. Amiga, a gente está dividindo tanto nossa mesa. Delícia, gente, delícia, que delícia gente. Essa mesa, que gostoso, né? Como é bom, meu Deus, como é bom. Muito bom. E a gente estava falando exatamente sobre isso, que quando eu entendo quem Deus me fez, até eu quero deixar aqui o Salmo 139, quem puder tirar um tempinho e ler esse salmo ele é uma revelação do coração de Deus, de saber que Deus pensou em mim. Ele continua pensando em mim. Foi ele que me teceu no ventre da minha mãe. Ele pensou em cada detalhe do meu corpo. Ele pensou no como o meu cabelo seria. Ele pensou como a minha pele seria. Ele pensou como o meu nariz... Gente, isso é falar sobre autoestima, é falar sobre o Salmo 139. Essa é a autoaceitação que a psicologia fala com outros termos. É a autoaceitação, é crer que Deus te formou assim. E a questão da personalidade é muito confundido, amiga, com defeitos de caráter. E a gente precisa fazer uma separação. Exatamente. Porque eu ser alegre, eu ter um tom de voz mais aguçado, que é bom para cantar, né? Sim, rir mais alto. Rir mais alto. Eu ser alegre e comunicativa, todas essas coisas podem ser usadas para a glória de Deus. Olha, hoje o Senhor me chamou para estar num lugar onde eu posso me comunicar. Exato. Mas eu entendo e eu entendi depois que o Senhor revelou para mim qual era a minha identidade, que Ele me amava, que Ele me aceitava assim, do jeitinho que eu sou. Exato. Alegre, espontânea, engraçada, brincalhona, exagerada, fala alto, interrompe os convidados no meio da conversa. Eu até brinquei antes do podcast, eu falei para o Richard assim, e para algumas amigas próximas, que eu ia colocar de frente uma plaquinha enorme assim, não interrompa os convidados, Lívia. Bem assim para me lembrar, né? Mas glória a Deus que o Espírito Santo, ele é o nosso mestre, né? Exato. E tá tudo bem a gente ser assim, a gente não tem que ser perfeito para o outro, mas a gente tem que entender que o Senhor que é o ponto principal. O que me curou foi: o Senhor não me rejeita. Isso. O Senhor não me critica. Isso. O Senhor não me julga, mas Ele quer pegar tudo isso, transformar da maneira dele, para ser usado para a glória dele, da forma que Ele deseja. Não é a forma que eu quero, porque muitas vezes, algumas das nossas falas, elas vêm de um lugar de orgulho. Isso. De tipo assim... A gente até faz assim, né? Tem até a gente até trejeito. Eu sou assim mesmo e eu não vou mudar. E não é sobre isso, mas é sobre você encontrar o seu lugar seguro em Deus. É a gente entregar isso para o Espírito Santo. E Ele não vai rejeitar a nossa identidade. Ele vai moldar a nossa identidade. Ele vai dizer assim, você continua falando bastante. Sobre mim, sobre o que eu quero. Eu vou te ensinar a me ouvir para que você continue falando. Aleluia. Né? Então, assim, me ouça mais para que você fale mais. Então, ele vai moldando a nossa identidade. Ele não rejeita ela. Até eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho certeza que ela vai assistir. Que eu quero dar um exemplo, porque a gente já conversou muito sobre isso. Uma amiga do coração, a Tassi. Falou o nome da mulher. Tassiana Rock.
Gente, e ela com certeza ela vai vir aqui, gente. Isso aí eu não tenho nem dúvida. Eu amo esta mulher, eu amo essa mulher. Aguardem que ela estará aqui. Ela com certeza. Na minha lista, sabia? Eu imagino. Ela não sabe, mas ela está na minha lista de convidados. E a gente já teve conversas muito profundas sobre identidade. E com toda humildade, eu posso dizer que eu fui uma das pessoas que mais plantei isso no coração dela. Amém. E eu sempre identifiquei a forma específica de Deus de se manifestar através dela. Sabe? E Deus usa essa mulher, né? E o que muitas vezes ela ouvia como defeito, sabe? Acusação, que ela tem um jeito, né, de falar e tal, ela é incisiva, e Tassi, eu te amo. Gêmeas, nós somos gêmeas. E como ela foi barrada durante muito tempo por conta disso, mas como ela se permitiu ser barrada por conta disso. Porque as pessoas sempre vão continuar nos acusando. Uau, a permissão. As pessoas sempre vão continuar nos acusando da nossa identidade. Porém, quando nós aceitamos ela, a fala das pessoas não nos machuca mais. A gente não se reprime mais porque as pessoas falaram. Por quê? Porque Deus já nos plantou firme nesse lugar. Então, hoje, a Tassi, ela é uma ministra de louvor completa. Quando a gente vê ela ministrando, ela ministra plena com aquilo que Deus entregou para ela, através de quem ela é. Você consegue identificar Deus descendo e usando a Tassi, ser humano que a gente conhece. E gente, se tem uma coisa que eu acho lindo, é isso. É quando eu vejo alguém pregar ou ministrar, e a gente, quando já conhece aquela pessoa, né, no particular ali, e a gente saber que é Deus dentro dessa pessoa. É igual quando eu vejo essa minha amiga que eu amo tanto, gente. Não adianta. Ela é o jeito dela, mas assim, durante muitas vezes, amiga, eu vi Deus fluir através de você. E eu vou me emocionar. Ai, dentro desse teu jeito. Entendeu? Desse teu jeito de brincar. Eu já tive privilégio de participar de lugares que você entra e o ambiente muda. Porque a Lívia chegou. Aquele quebra-gelo. Olha, gente, eu vou até tirar o óculos, porque eu sou chorona. Ai, gente. Eu sou daquela de chorar no particular, né? E assim, de chegar e aquele quebra-gelo acontecer porque você chegou, sabe? E as mulheres começarem a sorrir, começarem a brincar, começarem a se sentir mais à vontade, porque você carrega essa porção. Tu entendeu? E isso só pode ser possível, às vezes, na vida de alguém, quando a gente ativa essa nossa identidade. Então, assim, olha a importância de nós permanecer sendo quem nós somos. A gente estava falando da Tassi agora, né? Da liberdade com que o Senhor usa ela no louvor. E todo mundo sente diferente quando ela ministra, porque não é, uau, a Tassi chegou, não. Mas todo mundo consegue identificar a Tassi sendo usada por Deus. Então, assim, as pessoas têm que saber a Lívia sendo usada por Deus. A gente carregar a verdade de quem nós somos, entregue essa verdade nas mãos do Senhor, sabe? E esse é o meu desejo. Eu quero ser de verdade. Eu quero que as pessoas me vejam a Tina sendo usada por Deus. Então, vão sim identificar características de quem eu sou, do meu jeito, da minha identidade. Então, assim, a autoestima, na nossa linguagem, eu sempre digo que ela é isso, ela é identidade. Na verdade, o que o mundo lá fora, né? Eles chamam muito de autoestima. E isso foi uma das coisas que o Senhor tratou muito comigo. Então, mesmo gordinha, eu me vestia muito bem. Mesmo gordinha, eu nunca deixei de frequentar os encontros de mulheres. Eu ministrava nos cultos de mulheres, ministro, né, até hoje, mas sempre participei, sempre fui ativa. Eu nunca deixei de fazer por conta do meu estado exterior. Entende? Por quê? Porque dentro de mim eu permanecia sendo a mesma pessoa. Então, hoje eu estou bem diferente. Hoje eu sinto que o meu corpo, minha alma e o meu espírito, eles estão vivendo um momento em que eles estão alinhados. Uau! E eu desejei muito tempo isso.
E hoje eu estou vivendo isso. Hoje o meu corpo consegue me levar aonde meu espírito deseja. Uau. Entende? Ele consegue acompanhar, ele consegue viver junto. Então, hoje, se eu tenho planos espirituais, eu sonho em fazer tal coisa, o meu corpo consegue acompanhar isso. E eu sou muito grata a Deus por ter permanecido firme para viver isso. Porque existe, sim, milagres de cura. Eu estou vivendo uma nova fase agora, mas eu carrego marcas de tudo, de todo esse processo, né? Então, e se tem uma coisa que eu sinto orgulho de mim, porque a gente tem que aprender a se orgulhar de quem nós nos tornamos, porque é tudo sobre ele. It's all né? about him. Então, assim, Deus fez, mas existe a nossa parte de decisão, que ou a gente decide viver o que Deus tanto sonhou e planejou para nós, ou a gente se afasta disso. E eu me orgulho muito de ter permanecido. Eu me orgulho muito, assim, e diante de todas as dificuldades que eu passava, o tempo todo eu pensava assim, ó, é o meu momento de mostrar para o Senhor quem eu sou. É o espelho que você É falou, o espelho. Né? É ele pegar o espelho e falar assim, olha aqui. Isso. E agora? Quem você é? Eu vou te mostrar. Exato. E isso para mim foi lindo, porque assim, a cada passo que eu ia me conhecendo, eu ia firmando mais a minha identidade. Então, é onde a palavra fala, né? Que a palavra da gente tem que ser sim, sim, não, não. Isso tudo, gente, não é só uma frase bonita. Isso tudo é identidade. Né? Quando você diz sim, é sim. Quando você diz não, é não. Aprender a respeitar o que você gosta. Né? Hoje eu gosto muito de looks e de roupa, mas eu não sou movida pela moda. Vamos supor, se a moda hoje for lilás, eu não vou usar lilás só porque é moda. Se não combina, se não combina com você, comigo, não é eu não vou usar. Entende? Eu sou muito fiel a isso também. Então, eu não sou moldada o tempo todo por comida, por circunstância, por moda, o que vestir, o que comer. Porque eu tenho muito definido quem eu sou. O meu estilo de roupa, o meu estilo de cores, aquilo que eu gosto. Até eu falo muito sobre... No meu Instagram, sobre eu e meu esposo, a gente tem um ritmo de vida em que eu gosto muito de me desconectar. Então, eu gosto muito de passeio externo, eu gosto de tomar um café ao ar livre, eu gosto de sentar numa praia e ver, né, o pôr do sol. Eu gosto disso. Entende? E é simples. Às vezes é uma garrafa de café que está dentro do meu carro, que eu tiro, sento numa praça e contemplo a natureza. Entende? Só que pode ser que isso seja simples e pequeno para outras pessoas. Mas, para mim, é algo que me mantém em equilíbrio. E toda vez que eu respeito esse gosto, esse estilo de vida, eu estou firmando a minha identidade também. É você se conhecer, né? Isso. Entende? Então, assim, eu não sou aquela mulher que... um shopping, nada contra, tá? Um shopping e num lugar mais movimentado, eu gosto... Não, eu não sou assim. Então, quando eu respeito, também não quer dizer que eu não vá, mas não que eu faço só porque todo mundo faz. Uhum. Então, a todo tempo, nós somos convidados a afirmar essa identidade de quem nós somos. A todo tempo a gente é convidada a realmente defender isso, porque uma coisa que eu aprendi, não são as pessoas que nos colocam nesse lugar, é a gente que se coloca. São decisões, posicionamentos, escolhas, isso. E até mesmo verbalizar, né? Eu e a minha irmã, a gente é bem diferente, né? Quando ela vem passar férias aqui, no ano de 2023 para 2024, vieram a família toda, a saga toda. E eles gostam de muvuca, gostam de aceleração. E legal. Eu e o Richard e os meninos, o que até que é mais agitadinho, mas o Caio é um pouquinho mais calmo, né? E, claro, a gente quer estar passando o tempo junto, a gente se adapta porque é momentâneo, né? Mas eu sempre brinco com ela, eu falo para ela assim, se eu morasse na mesma cidade que você... eu não ia conseguir te acompanhar. Não, eu iria de vez em quando fazer um vucu-vucu. Mas, assim, o tempo todo não faz parte mais. Eu já fui um pouco... Eu gostava mais de agito antigamente. Hoje eu também escolhi, foi uma escolha intencional de desacelerar
em todos os sentidos. Tanto é que hoje eu tenho uma carga horária de trabalho mais Reduzida, leve. Eu faço escolhas o tempo todo para me conseguir viver, porque eu entendi que esse era o meu lugar de paz. Eu entendi o que eu gostava. Porque também, amiga, tem uma coisa. Quando a gente não tem a nossa identidade firmada, é a síndrome de querer agradar todo mundo. Isso. E quando a gente quer agradar todo mundo, a gente acaba se desagradando tanto e a gente se perde em quem a gente é, no que a gente gosta. E eu creio que a gente precisa buscar em Deus essa identidade, olhar para nós, tirar um tempinho e falar assim, tudo, né? quem eu sou? Eu fiz essa pergunta ano passado, voltando a gente tem uma vez por mês um encontro de mulheres que a gente tira só para orar. A gente chama Mesa com Deus Pai. Então, não tem protocolos, não tem regras, a gente não faz um script, a gente marca, chega e deixa o Espírito Santo guiar e liderar essa reunião. É maravilhoso. Inclusive, ontem, eu cheguei em casa 2h da manhã. Que delícia. Ainda saímos para comer um cachorro quente, mas isso é outro rolê, porque aí é outro podcast. E num desses encontros, a pastora Cris, ela fez essa pergunta para a gente. Porque depois que a gente tem o nosso momento com Deus e de oração, a gente se senta à mesa para a gente liberar o que a gente precisa liberar, né? Um lugar seguro. A gente compartilha visões, percepções, aquilo que o Senhor falou no nosso coração. E num desses encontros, a pastora Cris perguntou para a gente sobre a nossa identidade. Isso foi ano passado. Esse novo lugar que eu tenho caminhado com Deus, ele é muito recente, né? Você que já me conhece há 14 anos, né, amiga? Você sabe que foram muitos processos. Verdade. E quando eu saí daquela reunião, eu respondi alguma coisa. Eu nem lembro o que eu falei, que definitivamente eu não sabia quem eu era naquele dia, totalmente. E voltei para casa com aquela pulga na minha orelha e falei, meu Deus, quem eu sou? E eu lavava louça. Quem eu sou, Jesus? E eu ia trabalhar e vinha voltando para casa dirigindo. Quem que eu sou? Quem eu sou? Quem eu sou? E aquilo não saía da minha cabeça, porque eu queria me entender. Eu falei, Senhor, eu cheguei num ponto que eu preciso entender quem eu sou no Senhor. Eu preciso calar as outras vozes do que falaram que eu sou. Exato. Eu preciso calar as vozes, as minhas próprias vozes. Porque muitas vezes a gente mente para a gente mesmo, né, amiga? A gente determina, a gente fala coisas sobre a gente que o Senhor não fala, né? Eu não sou capaz, eu sou feia, eu sou rejeitada, eu sou esquisita, eu sou... A gente vai falando coisas sobre a gente que nem o próprio Senhor pensa sobre nós. E foi uma das experiências mais lindas que eu passei, que eu tive, né, nessa última temporada com o Senhor. Foi quando ele se revelou a mim, primeiro, e eu tive uma experiência maravilhosa, sobrenatural com Jesus na minha cozinha. Olha, ele literalmente... Não, a gente não pode falar literalmente, né? Porque ninguém viu, mas deixa eu usar outra linguagem. Eu tive... O Senhor Jesus, ele veio. Que lindo, porque quando amiga, ele vem, a gente sabe. A gente sente, a gente ele sabe se que revelou a mim. Ele se revelou a mim. E, a partir daquele dia, ele falou para mim, você vai me conhecer para se conhecer. É isso. Você vai entender o que eu falo sobre você para você saber quem você é. E a partir daquele dia, tudo mudou. Eu realmente entendi quem eu era no Senhor. E novos posicionamentos eu comecei a ter. Eu comecei a ter outras posturas. Como eu me relaciono com meu marido, como eu me relacionava, comecei a relacionar com meus filhos, com pessoas próximas. Não de impor nada, mas de colocar limites. Isso. Limites naquilo que é importante para mim, naquilo que não ia mais ferir a revelação daquilo que Deus falou que eu era. Exato. E eu acho que esse lugar é muito importante e é pertinente, ele é crucial na nossa caminhada com Deus. Eu acho até que ele é prioridade. Assim como o Senhor, no começo de tudo, ele me chamou para um relacionamento de conhecê-lo e depois eu achava que era... Enquanto eu pedia cura e milagre, ele me chamou para um relacionamento de intimidade e me mostrou quem eu era, me moldando e me mudando o meu interior, não o meu exterior. Eu continuava doente e tudo mais. Por quê? Porque às vezes a gente quer a mudança do filho,
do marido, das coisas ao nosso redor, mas a primeira coisa que tem que ser mudada, estabelecida, é a nossa identidade. É verdade. É quem nós somos. E é porque, às vezes, é essa peça que está desencaixada. E quando a gente encaixa essa pecinha, quando a gente está ali posicionada no nosso lugar, com o que o Senhor chamou, sendo quem, do jeitinho que Ele quer que a gente seja, que a gente fale o que Ele quer que a gente fale, as outras coisas que envolvem a nossa vida acabam se colocando de forma correta, ou vivendo também uma transformação, porque a gente está devidamente posicionada e com a identidade correta de quem nós somos. E isso, né? tem tudo a ver com a autoestima também. Muito. Porque reflete em tudo que você for fazer muito, daí. Porque assim, uma mulher que não... diante. Vamos ser bem sinceros, assim, ó, né? Eu sei que não tem só mulher nos assistindo, mas uma mulher que não se ama, eu não vou nem trazer para uma mulher que não se ama. Tem um versículo bíblico que diz... versículo bíblico não, perdão. Uma oração do Pai Nosso diz, né, que a gente tem que amar ao próximo como a nós mesmos. A palavra como, ela traz a gente em primeiro lugar. Amar ao próximo como a nós mesmos. É uma condição. Se eu me amo, eu vou ter condições então, assim, de amar o outro. Ali, né, aí nessa oração já nos traz um alerta de prioridade. Primeiro a gente se ama, para que o amor ao próximo ele seja verdadeiro e genuíno. Então, assim, nós mulheres, a gente tem que entender isso, porque uma mulher que não se ama, que não se prioriza, que não sabe quem ela se torna uma mulher triste, frustrada, amarga muitas vezes, entende? Que isso acaba transparecendo para fora, desequilibrando até mesmo o ambiente da sua casa, do seu trabalho. Eu não vou dizer que a gente vai ser 100%, né, aquela mulher plena e satisfeita, mas tu pode ter certeza que um marido, ele sabe e ele colhe frutos de uma mulher quando ela está com a identidade firmada. Nós somos diferentes. A gente se torna mulheres mais seguras, uma mulher mais cautelosa em algumas coisas. A gente ouve a voz de Deus, a gente se torna mais obediente, a gente se torna mais ouvinte, mais compreensiva. Vai modificando algo em nós. A gente não deixa de ser quem nós somos, né? Aquela nossa identidade de personalidade, mas a gente sente que o Espírito Santo nos molda, entende? Para ser. Por quê? Porque a gente está se olhando diferente. E quando eu vivi essa fase, amiga, de identidade, né, de autoestima, ao mesmo tempo que eu vivi isso, eu tive que passar isso adiante para minha filha. Né? Porque a gente estava vivendo uns processos parecidos ali, né? No mesmo tempo. E eu passei... Só que a minha filha foi diferente. Eu já era uma mulher adulta, mas a minha filha eu tive fases para viver isso, construir isso nela desde pequena. Por quê? Porque ela nasceu com um probleminha. Ela se tornou criança com esse problema. Ela se tornou uma adolescente, né, que hoje ela ainda é uma adolescente com esse problema. Então, eu vivi fases de construir isso na minha filha. Eu construí isso em mim, já adulta. Mas o Senhor me deu a oportunidade de vivenciar, construindo isso em alguém desde criança. Uau, então, que privilégio. Privilégio. E para saber como se faz, como que é construir isso, sabe? E a minha filha, ela tem, né, o tumor no pé. Ela é uma adolescente que ela tem uma mente extraordinária, tá? Ela não é uma criança vitimista, nunca foi, por conta desse problema. Eu nunca limitei a minha filha. Os médicos me ensinaram muito sobre isso e eu aprendi isso, porque a gente que é mãe, a gente tem aquele amor protetor. Que se a gente não cuidar, a gente passa dos limites. E a gente passa dos limites não porque somos ruins, mas porque a gente excedeu... Quer proteger tanto. Isso, que a gente excede o limite estabelecido pelo próprio Deus. Sim. Porque os nossos filhos são sim, né, para a gente cuidar, mas eles são principalmente de Deus. Primeiro dele, depois da gente. Então, até a nossa preocupação, e o Senhor foi
foi lidando isso no meu coração, até no meu sofrimento, porque eu via minha filha ali com um diagnóstico e eu podia ir até um certo ponto cuidando dela, né, do que eu podia fazer, mas o meu coração, ele começou a perceber o limite que Deus estabelecia para mim, porque eu tinha que entender que Deus tem planos para minha filha, que eu não posso interferir na história que ela tinha carrega. O seu processo. E ela mas tinha o ela dela. também tem o processo dela individual. A história dela também está sendo sendo construída, por Deus. exatamente. Uau. E aí, durante todo esse tempo, eu comecei a viver esses posicionamentos e cuidar da minha filha nesses posicionamentos também. Só que a minha filha era de uma outra forma, né? E os médicos começaram a me ensinar, assim, Cristina, tua filha nasceu, né, com um tumor, e às vezes eu perguntava para ela assim, filha, teu pezinho tá doendo muito, eu ficava com aquele cuidado excessivo, tá doendo, tá sentindo algum desconforto? Ela dizia, não, mãe, tá tudo bem e tal, e ela saía correndo, brincava, ia para pula-pula, e eu ficava, gente, angustiada. Socorro. Teve uma época, assim, que, claro, eu era obrigada a fazer que os médicos me obrigaram, mas depois eu confesso que eu excedi o limite de cuidado. Mas quando ia no pula-pula, ela tinha que ir sozinha. E vamos ser bem sinceras, gente. As crianças querem ir no pula-pula sozinha? Não, elas querem ir com mais alguém para ter aquela folia toda. E a minha filha tinha que ir sozinha. Por quê? Porque o medo de pular e machucar o pezinho dela e tudo mais. Até que eu fiz isso um tempo. Mas quando eu comecei a perceber a carinha dela, triste, quando ela estava sozinha naquele pula-pula. Ela dava 2, 3 pulos e perdia a graça. Eu comecei a reformular a minha forma de cuidado. Eu comecei a cuidar, mas não tirar dela o direito dela viver. E o Senhor começou a me ensinar os meus limites como mãe, que existem sim. Não é só porque a gente é mãe que a gente tem um controle total da vida dos nossos filhos. A gente tem um amor muito grande, mas os nossos filhos, eles são do Senhor. Existe uma história que Deus está escrevendo para eles. E a gente tem que respeitar essa história. Então, eu comecei a liberar o meu coração. E aí, eu comecei a deixar ela no pula-pula com outras crianças, e ela toda feliz, e o meu coração, né? Meu Deus. Pulsando. Mas eu comecei a me colocar nesse lugar de saber entregar na mão de Deus, porque às vezes a gente fala essa frase muito linda, né? Essa fala linda. É minha, você está me imitando. Tô brincando. Não, aí, realmente, assim, entregar tudo nas mãos de Deus, só que esse entregar tudo, gente, muitas vezes não é sorrindo. A entrega, né? A minha frase que eu compartilhei uma vez para ti. A entrega, ela é uma poesia até você trilhar o caminho da entrega. Exatamente. E em questão de filhos, né, amiga? Você tem toda essa jornada de entregar desde... Tipo assim, eu entreguei meus meninos com 17 anos. Você entregou a Lavínia a partir do momento que ela nasceu. Exatamente. Porque naquele momento, quando ela nasceu, com todo aquele contexto, se você não entregasse, se você pegasse para você... Eu ia sofrer demais. Você não estava viva, amiga. Demais. Com certeza você não ia ter força para sobreviver. Então, a entrega, ela é uma poesia até a gente trilhar por esse caminho. Porque entregar os filhos para Jesus, cuidar, quando a gente não tem mais o controle, que tudo que a gente tem é joelhos e mãos levantadas, orando e intercedendo por eles, aí isso é outro nível, né? Isso é difícil. De entrega. E aí é isso, as pessoas, elas às vezes fantasiam. Acho que a gente vai ter essas atitudes em Deus, né? De entregar, de confiança em Deus. E, gente, parece que é tudo muito lindo, que existe um brilho e um... Não, gente, não. Muitas vezes a gente vai fazer isso de uma forma muito dolorida. Doendo muito. Mas sabendo que é o que tem que ser feito. Que nós não temos o controle. Que até aqui nós não podemos avançar. Né? Não adianta de nada. Vamos supor, eu dizer que confio na Lívia, entregar esse copo para ela cuidar e toda hora ficar, tu cuidou do copo? Como é que tá o copo? Não vai deixar esse copo cair. E não como sei a gente faz isso, né? O tempo inteiro. Então, assim, eu sempre falo que a confiança que a gente tem que ter em Deus é uma confiança plena. É dizer assim, Senhor, eu confio em Ti.
E consciente, né? Consciente. É uma escolha consciente, não é uma escolha mística. Porque muitas vezes as palavras, da maneira que a gente se posiciona, é só palavra. Eu confio em Deus. Mas as nossas atitudes estão tá toda hora dizendo... Tá cuidando do meu mesmo? copo? Tá cuidando mesmo? Tá aí ainda que eu te entreguei? Aí fica no nível só de Isso. falar. Mas quando você fala e você se posiciona, você tem uma postura de entender. Não que a gente não vai ter preocupação. A gente vai ter preocupação, normal, faz parte. Normal. Mas preocupou, orou. Ficou angustiada, entrega de novo. Entrega de novo. Se rende de novo. Depende de novo. Confia de novo. E assim a gente vai construindo a nossa vida com Deus. Eu acho que é uma das coisas que a gente mais tem falado aqui. É uma construção. Todos os dias a gente entrega. A gente não entrega uma vez e... Não, todos os dias a gente entrega. Todos os dias a gente decide confiar. Todos os dias a gente decide permanecer. Não é uma atitude que a gente faz uma vez só e vale pela vida toda. Entendam isso, que a vida com Deus ela é uma caminhada. Até que Ele venha, nós continuamos caminhando, confiando, permanecendo, renunciando, perdoando. Todos os dias. São escolhas. Todos os dias. Diárias, né? Diárias. Todos os dias. Porque a gente sabe que se a gente se distanciar disso, nós voltamos a ser, sim, aquele homem pecaminoso que é a nossa raiz, afastados da glória de Deus. É isso. Entende? Então, é uma escolha. E quando eu decidi viver isso em todas as áreas da minha vida, eu vi o cuidado de Deus. Sabe? Enquanto eu orientava minha filha, hoje eu tenho uma filha de 14 anos com uma mente abençoada. Sabe? Que ela entende, ela entende e ela respeita o que o Senhor está construindo na vida dela. E ela que isso é o mais lindo. E ela nem parece uma menina de 14 anos quando a gente conversa com a Lavínia. Esse verão a gente conseguiu aproveitar bastante, né? Fazer bastante coisa junto e na praia. E eu tive a oportunidade de fazer caminhadas com a Lavínia. E eu até comentei com o Caio, um dia que a gente estava no telefone, que eles são amigos, né? O Caio falou, a Lavínia tem só 14 anos? Eu falei, sim. Nossa, eu achei que ela tinha uns 16, 17. Porque ela é super segura de si, ela tem uma maturidade, né, pela idade dela, ela tem um entendimento, assim, sobre as coisas mesmo, assim, da vida, né? Mas também com uma mãe dessa, né? Meu Deus. E essa questão toda, né, amiga, que a gente começou a falar sobre a autoestima, né? Então, a gente entende que a autoestima, ela não é algo externo. Não. Vem de um lugar da nossa identidade, da revelação de quem nós somos, né? Nós falamos sobre buscar em Deus este lugar seguro do que Ele pensa sobre nós, quem somos nele, né? De que nós não somos rejeitados por Ele. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador. Ele planejou, Ele sonhou com a gente. Exato. Ele sabe exatamente como nós somos. Foi intencional. Quando Deus, Salmo 139, quando Ele nos teceu no ventre da nossa mãe, Ele intencionalmente Ele fez cada parte do nosso ser. E a nossa personalidade, a maneira como a gente se comunica com o outro, uns mais caladinhos, outros introvertidos, alegres, sérios, porque tem pessoas sérias, né? E tá tudo bem. Exato. Ninguém precisa ser igual a ninguém, né? A gente não precisa ser imitadores, né, um dos outros, né? Copiões. Quem é o copião aqui nessa história é o inimigo, né? Mas de buscar esse lugar seguro em Deus para que o externo apareça. Isso. Né? Muitas vezes a gente quer o externo pronto e dentro tá tudo bagunçado, né? Isso. Até queria ler, antes da gente fechar essa parte 2, que a parte 3 virá, meus amores. Isaías, capítulo 1, no versículo 5, fala o seguinte: por que vocês insistem em ser castigados? Por que continuam em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração está enfermo. Desde a planta do pé até o alto da cabeça, não há nada são, a não ser feridas, contusões e chagas abertas, umas e outras que não foram limpas, nem atadas, nem tratadas com azeite. Acho que isso fala muito desse lugar de
confusão de identidade, de feridas do passado, de vozes que pessoas falaram que nós somos, né, que nós éramos, e palavras de rejeição, feridas, a não sanidade, não somente física, né? Aqui fala de coração fala das emoções, né? Exato. O corpo, a cabeça, fala o quê? Da nossa mente, da parte mental, psicológica. E aqui o que me chama a atenção é que não foram limpas, nem atadas e nem tratadas com azeite. É um processo. A gente precisa limpar essas vozes, limpar essas percepções, essas mentiras de quem dizem que nós somos e buscar em Deus a voz dele dizendo quem nós somos. Exato. E se você está se perguntando, mas como eu vou ouvir a voz de Deus? A gente consegue ouvir a voz de Deus através da nossa intimidade, busca. Você não precisa ser de uma religião específica, mas se você estiver nos ouvindo hoje, se você separar um tempo, entrar num lugar sozinha com Deus e começar a falar com Ele, Ele pode se revelar a você. A palavra, a Bíblia, é uma forma de ouvir a voz de Deus. Pessoas, eu oro para que o Senhor coloque amigas como eu tenho, a minha amiga e outras, que seja a voz de Deus na sua vida. Amém. Mas existem lugares que a gente precisa ir sozinha. Ali, a só, sabe? Exato. Com o pai e falar, ter aquela conversa pai e filha. E eu quero declarar para você que está nos assistindo que você é filha amada, que você foi planejada pelo pai. Você não é um erro. Muitas crianças, né? E depois de crianças a gente se torna adultos que traz toda essa bagagem do passado de eu não queria ter engravidado e engravidei de você, você foi um erro. Você veio sem eu planejar. Todas essas palavras geram essa rejeição, né? Até tem um versículo que diz, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu entendi que todo esse meu processo de dor, de dificuldade, de enfermidade, eu olho para trás hoje, vivendo uma vida desconectada disso já, e eu vejo que, para ser quem eu sou hoje, teria que passar por tudo que eu passei. Hoje, o meu propósito está ligado com tudo que eu vivenciei. Então, que nem você falou, se você foi rejeitado ou viveu num cenário, né, que tu teria tudo para, sei lá, para viver uma vida triste ou, né, nem querer ter vivido essa vida, mas às vezes é ali mesmo que o Senhor vai levantar o teu propósito para ser a voz dentro daquela situação, porque o Senhor nos dá autoridade deste lugar. Hoje eu estou aqui falando deste lugar com prioridade sobre dores, sobre permanecer na dor. Hoje é testemunho, mas foi dor durante muito tempo. Mas eu tenho a autoridade de Deus para falar deste lugar, porque eu estive lá. Amém. Então, assim, não importa o lugar que você esteja agora. Talvez agora você ainda está chorando, como eu já chorei muito. Talvez você está lutando ainda com essa situação, com esse problema, com essa rejeição. Mas tu pode ter certeza que o tempo vai passar. Em nome de Jesus. O Senhor está escrevendo a tua história. Amém. E essa história vai ser o teu propósito. Amém. Vai ser o lugar onde o Senhor vai liberar cura para outras pessoas. Amém. Onde o Senhor vai te dar autoridade para falar deste lugar que nem todo mundo pisou. Amém. Porque eu tenho essa consciência que este lugar que eu pisei, muita gente não pisou. Estão pisando e vivenciando talvez outras situações. Mas a autoridade que Deus me deu foi deste lugar, Amém. que hoje é o meu propósito, Amém. que hoje é o meu testemunho, Amém. sabe? E eu louvo a Deus por isso. Amém. Eu louvo a Deus porque eu entendi e eu permaneci confiando e crendo, para que hoje eu consiga usufruir, Amém. sabe? De um tempo de refrigério na minha vida, na minha casa, na minha saúde. Amém. E estar aqui hoje sentada num podcast falando do que aconteceu comigo há 13 anos, durante 13 anos. E essa é a minha melhor fase. Amém. Então, as feridas foram curadas. Foram curadas, foram tratadas, foram atadas. limpas. Atar fala de fechar, de esperar curar. Um machucado, ele não cura de um dia para o outro. Existe um processo. E se tornam marcas, né, amigas, depois de um tempo. Que é onde é o nosso propósito, que a gente precisa expor, que a gente precisa falar sobre. Exatamente. E o que eu mais amo, tratada com azeite. O azeite fala da unção, da cura que vem
de Deus. Exato. Né? E a nossa oração, né, amiga, é que você receba do Senhor através deste testemunho, Amém. dessas palavras, Amém. e creia que o Senhor tem um propósito para cada um de nós. O Senhor nos ama na nossa individualidade. Ninguém precisa ser igual a ninguém. Nós precisamos olhar e, como mulheres principalmente, né, amiga, e parar de ter outras mulheres como o nosso modelo principal, de Exato. imitar a outra. Nós podemos ser inspiração umas para as outras, mas cada uma de nós carrega algo especial. Cada uma de nós tem uma identidade, um dom, um talento, um propósito individual que o Senhor quer fazer algo maravilhoso através de nós. Só que nós precisamos estar neste lugar de cura, aceitar os propósitos, buscar em Deus saber quem eu sou. Porque esse é um lugar seguro. A rejeição, ela é exterminada, ela sai quando o Senhor se revela a nós. Exato. E a rejeição, ela é um espírito. A palavra de Deus fala que nós somos adotados pelo espírito da adoção, que é o Espírito Santo. E é pelo qual nós podemos chamar Abba, Pai. Nós não somos mais órfãos. Se fomos rejeitados pela mãe, pelo pai, por pessoas traídas, abandonadas, marido, traídas, o Senhor não nos rejeitou, o Senhor não nos traiu, o Senhor não nos abandonou. A própria palavra em Salmos diz, né, que mesmo que a minha mãe me abandonar, o Senhor não. O Senhor permanece. Que possamos também escolher permanecer neste lugar. Amém. No lugar da espera, no lugar da rendição, no lugar da revelação, no lugar da busca, para que possamos viver a plenitude daquilo que Deus tem para cada uma de nós. Espero que você tenha sido abençoado com mais esse episódio. Amém. Obrigada, amiga, por mais essa parte. Eu que agradeço. Da sua história. Foi um prazer, por gente. Derramar o seu coração e, sem máscara, sem reservas, entregar para nós um tesouro tão precioso que são as suas experiências, as suas vivências, a sua história. Amém. Eu amo você, eu que agradeço. Eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade. Nem eu falei na primeira parte, né, do podcast que a gente gravou. E que você continue sendo o canal de Deus. Amém. Tá? Para que você permaneça neste lugar. Amém. Onde a glória de Deus ele vai ser manifesta. Amém. Já é manifesta aqui. Se vocês pudessem sentir, gente, eu não o sei clima vocês, gostoso. Mas aqui tá tão bom. O clima gostoso que a gente está sentindo nesse ambiente. Vocês já viram que a gente está na casa. A gente está na casa dela, na sala dela. Até uma coisa que sofá tem história. Uma coisa que eu quero compartilhar com vocês. Não sei se ela vai soltar isso aqui, eu creio que sim. Que existe todo um preparo para aquilo que vocês estão assistindo, né? E às vezes a gente cuida de tantos detalhes e tudo mais. E eu estava falando para ela que a única coisa que a gente tem que se preocupar é preparar o ambiente para que o Espírito Santo venha. E aqui já é um ambiente que ele já está acostumado, amiga, porque aqui é o ambiente em que você vive. Amém. O teu relacionamento com o Senhor, né? Aqui é a tua sala, aqui é o lugar onde ele já está habituado a estar. Amém. Né? E é um privilégio para mim estar aqui. Amém. Eu tenho certeza que muitas outras pessoas vão sentar aqui nesse Amém. sofá e vão poder transbordar aquilo que elas têm vivido. Amém. E a minha oração a Deus é que Ele te fortaleça. Amém. Eu recebo. Que Ele te dê cada vez mais ânimo, cada vez mais entendimento, para que você permaneça neste lugar que o Senhor te plantou. Recebo. Porque não tem a ver sobre você. É tudo sobre Ele. It's all. Vamos fechar? Que Vamos nós não lá. fizemos no começo. Eu não vou saber pronunciar, que eu já sei, mas vamos tentar, né? Eu vou com o meu dedinho. Mas solta essa voz maravilhosa. Em outro It's podcast. all about him. It's all about him. It's all about him. Mãozinha pra cima. It's all about him. It's all about him. Beijo, gente. Beijo, até o próximo episódio. Em nome de Jesus. I love you. Só nós, minha Nossa, esse aqui nós estávamos profissionais, hein? Ai.